Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBOCM, sejam muito bem-vindos. Dessa vez a gente vai vir com um tema aqui que muita gente tem falado durante essa semana, né? Foi sobre o atraso no resultado das eleições, né? Então nós tivemos um atraso no domingo, isso foi uma notícia grande aí, nacional, e gerou uma grande repercussão aí durante a semana, né? A Oracle de um lado, o TSE do outro, várias afirmações aí, algumas comunicações que eu achei que não foram tão claras a respeito do problema em si, para o cidadão, né? E recentemente eu fui até convidado para o YouTube para poder fazer uma entrevista. Muita gente entrou em contato comigo essa semana por conta dessa entrevista. Eu acho interessante a gente poder realmente alinhar alguns pontos, né? Que era um público bem diferente do público que realmente acompanha aqui o canal da DBOCM, né? Então a gente teve que abordar realmente o problema em si para pessoas que não são da área de tecnologia, para entender de fato o problema. E acabou que também o assunto de fato foi levado realmente para uma linha onde foi começado a comentar assuntos que não eram tão técnicos, né? Assuntos mais políticos, que de forma alguma eu tenho intenção de ficar compartilhando assuntos políticos aqui no canal da DBOCM. Então, por isso, eu decidi realmente fazer esse podcast, para que a gente consiga, de fato, aprender, né? Eu acho que a gente sabe que grandes projetos na área de tecnologia, eles podem acontecer problemas, podem acontecer realmente imprevistos, e eu acho que o mais importante disso tudo é a gente entender, né? Como que a gente pode aprender com essa história toda para que cada um consiga aplicar dentro do seu contexto, dentro do seu ambiente, para que a gente consiga realmente ter excelentes resultados. Eu acho que esse é o desafio da DBOCM, esse é o nosso objetivo, realmente estar trazendo informações, né? Informações realmente que vão acelerar a sua carreira profissional. E esse é o motivo desse podcast, para que a gente consiga realmente tratar realmente assuntos que eu não consegui tratar de uma forma tão completa naquela live, por assuntos, por realmente puxar assuntos mais políticos. Aqui eu quero realmente tratar mais a parte técnica, para que a gente consiga ter um foco total, tá? Até fazendo alguns esclarecimentos, né, sobre a parte aí foi muito comentado na live, muita gente questionou, né, a questão do voto por papel, que é um posicionamento das pessoas que estavam naquela live, eu respeito totalmente, tá? Mas eu acho que a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor, tá? Eu acredito sim que com a tecnologia nós temos recursos, nós temos features de segurança, nós temos grandes players e grandes empresas que trabalham com produtos excelentes para que a gente consiga realmente ter a total segurança de um processo de eleição, né? Então, existe auditoria dentro do banco de dados, existem logs. Até conversei com alunos da DBOCM também, que conversaram comigo durante essa semana, né? Então, onde cada urna tem um extrato dos votos, né? Então, onde a gente consegue ver que realmente é um processo bem confiável e que, de fato, nessa consolidação, a gente acredita realmente na veracidade das informações, tá? Então, teve até uma nota mais técnica do TSE, tá? Falando que realmente os testes, né? Tiveram vários testes públicos de segurança que envolveram aí a Polícia Federal e diversas áreas e pessoas, para poder validar se realmente o processo ele era confiável, né? Se tinha alguma falha específica, né? Então, como realmente houve muita pergunta a respeito disso, eu queria fazer esse esclarecimento, que inclusive nessa nota técnica das eleições, tá, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, teve também toda essa orientação a respeito da confiabilidade dessas informações, tá? Então esse é um ponto importante para a gente poder falar. O segundo ponto que foi falado, né, além do voto por papel, é a respeito de fraude ou não, né? Que eu queria deixar claro também essa nota do TSE, essa nota técnica que realmente afirma esses pontos, tá? Então eu acredito sim que a tecnologia deve ser utilizada a nosso favor. Eu acredito sim que realmente nós tivemos, por tudo que o TSE realmente declarou aí e mostrou, e foi transparente realmente com essa nota agora mais recente, que realmente houve realmente uma recomendação, né, todo um estudo, todo um processo frequente de testes públicos de segurança para poder garantir que não houvesse nenhum tipo de fraude dentro das eleições, tá? Eu acho que muitas vezes pessoas que são fora da área de tecnologia, por não conhecerem de fato, né,
a tecnologia tem esse medo, esse receio, né? Por realmente não conhecer o tanto que a tecnologia pode ajudar as empresas, né? Então a gente sabe realmente que os maiores bancos do mundo utilizam Oracle, utilizam banco de dados, e é importante que a gente consiga realmente ter uma clareza sobre esse ponto, tá? Então, só abrindo esses parênteses aqui primeiro, para poder deixar minha opinião clara sobre questões políticas, não quero discutir aqui no canal do DBOCM, e essas questões a respeito de voto com papel e de fraude nas eleições, realmente é um assunto que eu não gostaria de discutir mais por aqui, e é um assunto que nós temos uma base muito boa aí para poder realmente ter a ciência realmente do que está sendo feito com seriedade, beleza? Então vamos lá, pessoal, sobre a polêmica da semana, né? Acho que é importante a gente fazer esse alinhamento, é um assunto que está trazendo realmente muita repercussão durante essa semana, e eu acho que tecnicamente a gente consegue tirar vários aprendizados. Então esse é o nosso objetivo aqui, tá compartilhando com vocês. Eu acho que as primeiras informações a respeito do ministro Barroso, ele realmente não foi tão claro, acho que as palavras, né, os termos. Então, o fato de Exadata em si ser uma máquina onde foi chamado várias vezes por supercomputador, né? A gente sabe que esse termo comumente não é chamado dessa forma quando a gente está falando de tecnologias Oracle, tá? Então a gente sabe que realmente o Exadata não é considerado um supercomputador, tá? Eu atuei durante vários projetos com tecnologias Oracle e de nenhum projeto foi citado o Exadata como supercomputador, tá? Então acho que esse termo aí realmente houve um equívoco, uma coisa que gerou um desconforto muito grande para quem trabalha em si com banco de dados e com Exadata, tá? Acho que um outro ponto também, um termo que foi muito utilizado foi inteligência artificial, né? Que a gente sabe que nós temos algoritmos dentro do banco de dados Oracle, os advisors, né? E vários processos internos, né? Que muitas vezes não são chamados também como inteligência artificial. A inteligência artificial, normalmente, ela é chamada bastante, hoje em dia, quando a gente tem se falado aí de autônomos database, né? Que ele tem realmente o auto-tuning, né? Que realmente nós temos algoritmos ali internos e tem realmente um nível de inteligência maior, com criação de índices automáticos, etc., que podem ser utilizados no processo de análise ali do Autonomous Database, tá? A gente não tem informações, detalhes técnicos sobre o que foi utilizado de fato dentro do TSE, se o ExaCC, por exemplo, que foi utilizado, se ele foi provisionado como autônomos ou não, tá? Para poder entender se ele está utilizando esses recursos mais avançados, tá? Então, esses são pontos importantes. Tá vendo que a galera aqui tá ao vivo, a Larissa, o Kerman, a culpa é sempre do banco e DBA. Exatamente, meu irmão. Muito bom a gente poder falar sobre isso. Ari, grande Guilherme, conheço um grande profissional que foi um dos percussores do projeto das urnas eletrônicas, um dos mentores do banco de dados do Oracle lá, e nos bastidores foi erro humano. Legal, a gente está conseguindo até ver aqui, ó, algumas coisas que confirmam muito dos pontos que a gente tem realmente visto, né? Que foram uma série de fatores que causaram esses problemas, tá? Mas eu acho que o interessante desse podcast é a gente trazer para vocês realmente lições de aprendizado para que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia, tá? Então, assim, primeira coisa que eu queria realmente fortalecer, os termos utilizados realmente foram termos bem desconfortáveis, assim, para quem trabalha na área de tecnologia, como supercomputador, como inteligência artificial, por processos que normalmente são feitos ali pelo administrador de banco de dados em si, tá? Então, esses são os primeiros pontos que eu queria realmente trazer aqui para vocês. E aí, pessoal, continuando aqui na nossa linha, importante a gente pensar que o Exadata ele pode ser provisionado de 3 formas, né? A forma on-premises, que você pode comprar o Exadata para ele estar dentro do seu data center, da forma ExaCC, que é o Exadata Cloud at Customer, né? Que basicamente, quando fala do Exadata CC, a gente está falando aí de você ter um Exadata alugado dentro do seu data center, tá? Mas conectado na cloud da Oracle, com recursos de fato de nuvem, tá? Então, esses são pontos importantes que a gente pode também ressaltar aqui a respeito do ExaCC, que é um segundo tipo de provisionamento que nós temos, tá? Que foi o caso exatamente do TSE. E tem o Exadata Cloud Service, que é o Exadata no data center da Oracle, na nuvem da Oracle diretamente para você acessar, tá? Então, nós temos esses 3 tipos de provisionamento. De fato, o TSE estava utilizando o Exadata Cloud at Customer, que é o ExaCC. Eu vou até colocar aqui no nosso slide, tá? Onde esse ExaCC nós tínhamos 2 máquinas, Exadata X8, uma Exadata X8 Full, outra era Exadata X8
Half, tá? Então, essas duas máquinas. A Full nós temos 8 DB nodes e o Half nós temos 4 DB nodes, tá? Então, basicamente, essa estrutura atualmente que nós tínhamos realmente para esse projeto novo das eleições. Então, é importante a gente ter clareza do que era a máquina. O Exadata em si é um engineer system, né? Não é um supercomputador. É basicamente, ao invés de você simplesmente comprar o software para poder instalar o software Oracle, você tem um hardware específico para rodar o banco de dados Oracle. E, de fato, houve até uma discussão a respeito de licitação ou não, né? O pessoal colocou em xeque se realmente o valor pago pelo Exadata foi algo fora do comum. Eu não acho que foi um valor fora do comum, já estou em projetos maiores do que esse do TSE, por exemplo, com 11 hacks de Exadata, tá? Então, eu entendo que, de fato, é uma máquina excelente que é utilizada para consolidação. O projeto do TSE foi um projeto de consolidação, que a gente vai falar mais um pouco sobre isso, onde o que era feito processamento nas pontas foi realmente feito o processamento dentro do TSE de forma consolidada. Então, um dos objetivos do Exadata é a consolidação. Tá? É uma máquina fantástica que, inclusive, um dos motivadores foi a redução de custos, realmente, com esse projeto de consolidação sendo processamento interno. Tá? Então, essa foi uma das grandes mudanças que é importante a gente falar também. Tá? O Alexandre, muita polarização política e não científica. Exatamente, cara. E aqui eu quero realmente trazer para vocês uma visão mais técnica de como que a gente pode tirar lições de aprendizado aqui no nosso dia a dia, tá? Exatamente, criticar Oracle ou Exadata. E esse que é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, para que a gente consiga realmente ter um alinhamento. Maurício, temos um sério problema na sociedade que é a mídia preguiçosa, que não explora estudo conteúdo realmente informativo para propagar notícia realmente verdadeira, e sim polêmica. Exatamente, cara. E esse é o nosso objetivo, desmistificar, né? Eu acho que muita gente colocou em xeque a questão do Exadata, né? Porque foi feito um investimento alto por um processo de uma máquina que engasgou, né? E a gente realmente quer trazer uma clareza maior sobre as informações que nós temos, né, que foram passadas pelo TSE, e as informações que nós temos também de profissionais da área de tecnologia, que inclusive foram envolvidos no projeto que nós temos realmente nos bastidores, tá? Então, nosso objetivo é realmente compartilhar um pouquinho aqui com vocês a respeito disso tudo, tá? E aí, pessoal, grande ponto, né? A gente pensar que toda a questão em si, de se o Exadata vale, se não vale, já participei de projetos maiores do que esse, tá? E, de fato, o projeto em si não era uma carga de dados absurda para que 2 Exadatas, que eram um destinado à produção, outro para DR, né, para disaster recovery, que aguentasse essa carga. Tá? Era uma carga que normalmente, realmente, para um Exadata full, seria um processamento que não deveria ter problemas. Tá? Eu acho que nós temos diversos aspectos, não adianta a gente querer criticar os profissionais que estão atuando dentro do projeto, né? Eu acho que a grande questão é a gente entender como tirar lições, né? Eu acho que houveram diversos problemas, mas que esses problemas realmente aconteceram por diversos aspectos que a gente pode realmente discutir aqui hoje com vocês, tá? E qual que é o objetivo, pessoal? Primeira coisa, os termos, né? Supercomputador, inteligência artificial, foram termos que realmente não foram tão adequados aí no processo de comunicação, tá? Olhando aqui a nota técnica que saiu recentemente, uma última nota, que eu tive acesso a ela depois dessa live que eu participei como convidado, tá? O primeiro processo citado foi a centralização da totalização, né? Que realmente houve uma mudança de fato de como que foi feito o design ali da arquitetura do projeto, né? Então foi feito um projeto de centralização da totalização, onde os dados brutos foram enviados realmente para o TSE, e do TSE, de fato, as informações foram processadas de forma centralizada, tá? Com o objetivo de redução de custos, etc. E eu acredito, sim, que o Exadata ele é muito capaz, realmente, de trazer a questão do custo, tá? A gente atua em muitos projetos, a gente atua em vários projetos onde o Exadata realmente tem diversos ganhos nesse sentido. Beleza? E aí, conforme o comunicado aqui do TSE, né? Realmente foram feitos vários testes públicos de segurança,
o TSE abre para a comunidade acadêmica, científica e entidades de sistema do processo eleitoral para avaliação, sugestão e busca de eventuais fragilidades, tá? Com o objetivo de possibilitar a implementação de melhorias e reforço continuado da segurança. Então, me parece, sim, que foi um processo bem transparente, tá? E esse foi o primeiro ponto, realmente, colocando nessa nota técnica, né? Só que o fato dessa arquitetura ter mudado em si, isso mudou toda a lógica da programação da coisa, né? Uma coisa que era processada localmente, agora foi enviado os dados brutos e processada de forma centralizada. Então, isso de fato tem uma alteração grande na aplicação, né? Na programação disso tudo, tá? Então, esse é o primeiro ponto de uma grande alteração que foi feita, né? Onde essa totalização centralizada, né, requer toda uma mudança das eleições anteriores, né? Isso requer testes, isso requer realmente testes de processamento, e esses foram um dos pontos realmente que foram notificados nessa nota, tá? E aí, a respeito dessa nota, né, foram um segundo ponto aqui que foi citado, né, que basicamente o planejamento da equipe técnica era fazer 5 testes de totalização, né? E esses 5 testes, né, não teve tempo hábil para poder ser feito, né? Então a gente sabe que um projeto como esse, né, nós tivemos a pandemia, que foi um processo realmente que impactou bastante o mundo todo, e isso chegou no Brasil aí em meados de março, se eu não me engano, março para abril, no início de março, e foi um projeto que de fato houve o lockdown, as empresas pararam. Na época do lockdown, inclusive eu estava trabalhando na Oracle. É importante até a gente ressaltar isso aqui, pessoal. Não estou aqui em nome nem da Oracle, nem do TSE, tá? Não estou participando do projeto, mas eu estou realmente tirando vários aprendizados de tudo isso que a gente está vendo, né? E colocando aqui no nosso contexto, muitos alunos da DBOCM também estão perguntando o que a gente pode aprender com isso tudo. E a ideia é realmente a gente compartilhar um pouquinho sobre todas essas informações, tá? Então, dos 5 testes que foram preparados pela equipe técnica, 2 testes foram realizados. De fato, isso realmente dá uma margem muito grande aí para que aconteça esse tipo de problema, né? De minimizar os riscos. E, de fato, a pandemia teve um impacto total nessa questão, tá? No prazo das entregas, né? Então, a entrega realmente era para ter sido feita aí com 70 dias, né? Para entrega. E, de fato, houve, por conta do Covid, um atraso bem grande, tá? Então, esses são das causas aí realmente que foram citadas, né? Um outro ponto, pessoal, que eu gostaria de citar aqui para vocês, tá? Sobre a questão da falha em um nó de processamento, né? Eu acho que essa foi uma grande notícia que, tecnicamente, muita gente ficou indignada, né? Porque foi um investimento alto, que, de fato, o TSE já utiliza o Exadata há muitos anos, tá? Se não me engano, tinha o Exadata X4 lá nas versões anteriores. Então é importante a gente falar isso, tá? E, de fato, a aquisição de um novo Exadata para esse projeto não era algo fora do comum, era, de fato, um equipamento que o TSE já utilizava e que, de fato, iria atender bem a demanda. Hoje existem vários órgãos públicos que utilizam, tá? Eu já participei de vários projetos no SERPRO, na DataPrev, enfim, em diversos projetos onde utilizam o Exadata de forma muito intensa. E é uma ferramenta uma tecnologia que é muito consolidada no mercado, tá? Então não tem por que a gente ficar criticando tecnicamente o Exadata. E eu acho que o grande equívoco que houve de pessoas que são outsider aí da área de tecnologia, outsider dessa parte de banco de dados Oracle, é falar assim que o Exadata engasgou, né? E que, inclusive, a comunicação do TSE inicialmente foi que a causa do problema seria a questão da falha, um nó de processamento, né? Que houve problema numa CPU, onde um dos núcleos parou e causou lentidão. E a verdade é que o Exadata, ele é uma máquina totalmente redundante a falhas, tá? Então, quando a gente está falando de Exadata, pessoal, o que a gente tem que ter em mente, tá? É uma máquina pensando em alta disponibilidade. Você tem alta disponibilidade em todos os níveis, tá? Então, a gente está falando da camada de storage. Cara, é um storage redundante. Você pode selecionar a opção normal ou high para redundância do ASM. Então, o que quer dizer a redundância normal? Se falhar, você sempre vai ter 2 cópias de cada dado dentro do storage do Exadata, em storages diferentes. Então, se você desligar um storage todo de um Exadata oitavo, um Exadata full, por exemplo, né? Cara, não vai impactar aquele disk group, tá? Não vai impactar. Se você tiver uma redundância high, você pode desligar até 2. Então, se você tendo lá um disk group que tem vários storage séries, você pode desligar 2, cara, que ele vai continuar funcionando, tá? Então, é um equipamento que, outros níveis, no nível de switch,
a nível de placa de rede. Então, cada DB Node ele tem 2 entradas de rede, ele tem fontes de energia redundantes, ele tem database service redundante. E um recurso muito fundamental que a gente tem que analisar tecnicamente, que ele utiliza o Oracle RAC, que é um cluster de banco de dados Oracle, tá? Então, a gente precisa ter uma clareza muito grande, realmente, que o Oracle RAC, cara, ele, muitas vezes, claro, se a aplicação estiver bem configurada, ele vai ser bem transparente e automático, tá? Então, o Oracle RAC é um cara fundamental. Se parar um database server todo de 8 de um full, por exemplo, né? Se parou um, cara, não vai ser a causa. Não vai ser a causa. O processamento vai continuar funcionando. Por quê? O conceito do Oracle RAC é um banco no storage, tá? No storage compartilhado, tá? E os nós, você tem várias instâncias acessando esse mesmo database, tá? Então, a grande verdade é que, realmente, nessa primeira comunicação que houve uma falha na CPU, que houve atraso, cara, essa comunicação não foi uma comunicação clara, tá? Não, a gente não pode culpar o equipamento por conta disso. O equipamento é altamente redundante a respeito de alta disponibilidade, tá? Então, a gente sabe que pode acontecer uma falha de hardware em qualquer hardware. Isso, enfim, acontece não só em hardware Oracle, a gente sabe que o equipamento pode falhar, mas que, de fato, a tecnologia em si do Exadata, ela totalmente prevê alta disponibilidade e redundância quando a gente fala desse tipo de problema, beleza? Então, esse é um dos pontos. A falha do nó do processamento foi um grande mito aí, principalmente pelo investimento, etc. Então, a gente tem que deixar bem claro aí que esse tipo de coisa não vai afetar realmente o Exadata, tá? A falta de calibragem da inteligência artificial, né, que foi falado muito sobre a parte do otimizador do banco de dados Oracle, da coleta de estatísticas, tá? E, de fato, isso é um problema que pode acontecer, tá? Mas é um problema que também pode ser contornado, inclusive fazendo simulações, né, importando as estatísticas. Então, existem diversas técnicas que você pode utilizar para poder minimizar. É claro que em todas essas possibilidades que existem, tá? Isso pode ser minimizado, inclusive, no período de testes que não foi feito da forma como todo mundo gostaria, né? Então, de fato, existe um problema também a respeito dessa questão. Então, o termo inteligência artificial, que eu acho que foi um termo bem confuso, que o pessoal estava até na dúvida se realmente o XACC foi feito deployment como Autonomous Database ou não, né? Tá? Esse é um recurso novo, o Autonomous Database está liberado para o XACC, tá? Só que a gente não tem essa informação da arquitetura, do sizing do projeto, tá? O que eu posso compartilhar com vocês, pessoal? Eu participei de muitos projetos de governo, tá? E a gente sabe que o governo ele tem uma particularidade a respeito do processo em si, tá? Então, antes de você vender uma máquina, o ideal é você realmente fazer um levantamento, fazer um sizing excelente, montar uma arquitetura para entender quanto de recurso é necessário e como que esses recursos vão ser distribuídos. Só que o governo é algo um pouco particular, né? Primeiro que normalmente envolve licitações. Nesse caso não houve licitação, mas normalmente envolve licitações. E nessas licitações você não pode extrair tanta informação, porque senão você está sendo privilegiado, tá? Então já questionei diversos projetos de governo, por que não tem sizing corretamente? Muitas vezes o sizing não cabe, e muitas vezes a gente tem problemas durante o projeto porque foi subdimensionado, né? Então, às vezes acontece de um projeto que era para ter 4 anos de duração, de sustentação daquele hardware, muitas vezes só conseguiu suportar 2 anos. Por quê? Muitas vezes não teve um planejamento adequado, tá? E eu acho que um grande ponto também a gente sempre reforçar, pessoal, a questão do Exadata em si, tá? A Oracle em si, ela tem uma solução única no mercado. Se o TSE já utiliza Exadata há muitos anos, qual que é a grande verdade? O Exadata ele tem um storage inteligente. As queries se comportam diferente dentro do Exadata, tá? Então, o fato de a gente simplesmente colocar uma licitação, colocar um outro play, colocar ali um risco muito grande no projeto do TSE, tá? Onde você teria mais variáveis ainda do que simplesmente manter um hardware Exadata, que de fato não tem no mercado, não é uma solução genérica de mercado, tá? E o banco de dados Oracle ele se comporta de forma diferente quando você tem um hardware de Exadata. As consultas, os planos de execução, o otimizador ele se comporta diferente e muito mais eficiente do que em outros hardwares, tá? Então, esse serviço de computação da nuvem que foi questionado também, será que só o Exadata atenderia? Cara, provavelmente, normalmente, quando você coloca a comparação, né, você teria que ter um hardware muito mais caro para poder comparar uma performance de um Exadata, tá? E um Exadata, ele de fato tem um comportamento diferente e até dá para entender claramente por que realmente houve essa questão de não ter a licitação,
porque, de fato, as consultas em si gerariam um problema muito maior se fosse uma licitação e entrasse um outro player que não fosse a Oracle, onde o comportamento das queries, onde todo o plano de execução, onde no Exadata o storage é inteligente, muitas vezes, algumas consultas que precisam de índice numa arquitetura tradicional, no Exadata não precisa, tá? Então, tudo isso iria mudar e colocaria um risco muito grande nesse projeto, tá? Então, de fato, não é uma solução genérica, de fato, não tem uma solução no mercado que tenha a inteligência do storage do Exadata. Beleza? Deixa eu ver aqui o chat, tem uma galera aqui. Show de bola. O Ari falando que o Exadata realmente era o X4. O Ari, o que eu não entendo, Guilherme, por que a Oracle não se pronunciou em relação a essa mentira toda? Cara, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A Oracle parece que desmentiu a questão dos funcionários que foram demitidos, alguns parece que não foram demitidos por conta do ocorrido, tá? E, de fato, foram vários problemas, né? Eu conversei com diversos profissionais da área de tecnologia durante essa semana. Assim, a aplicação foi mudada, né? Porque a lógica do processamento das informações foram mudadas, então é um ponto relevante que precisava ser testado de forma eficiente, tá? Poderia ser um problema de uma query específica. O plano de execução, as estatísticas, né? São pontos também relevantes, tá? Pode ser problema na arquitetura, cara. Uma arquitetura que foi mudada, antes o processamento era nas pontas, agora, de fato, o processamento está sendo centralizado, né? Então, existem várias variáveis. Eu ouvi falar também a questão do consumo de CPU, tá? Parece que inicialmente fizeram um deploy com 2 OCPUs para 30 pluggables databases, mais ou menos, né? A gente não tem oficialmente essas informações, tá? Mas foi uma informação de bastidor que eu fiquei sabendo, e que falaram que tinha que aumentar o processamento de CPU quando tivesse a necessidade, tá? Se tivesse provisionado de forma como o Autonomous Database, de fato o Autonomous tem o auto-scaling, tá? Mas aparentemente não foi o caso, e tiveram problemas, inclusive, também no sizing, tá? Então, na distribuição dos recursos, tá? Então, de fato, falar que a máquina teve problema na virtualização, etc., cara, isso é mau dimensionamento, tá? Então, pode ter problema no sizing, na arquitetura, houveram problemas no hardware, que a gente sabe que o produto em si, ele tem essa habilidade de estar trabalhando em alta disponibilidade. Então, questões de arquitetura, questões de aplicação, cara, existem diversos fatores que podem ter acontecido, tá? E a gente sabe que, aparentemente, foram mais do que um desses fatores, né? Inclusive o atraso na entrega, a falta de testes, etc. Tá? Até uma questão de gerenciamento de projetos, né? E a gente sabe que um projeto desse porte envolve vários times e várias equipes, né? Então, são pontos que a gente consegue realmente visualizar que são projetos que envolvem realmente muitas áreas, não só o banco de dados, né? Mas a aplicação, mais a infraestrutura, enfim, como um todo, né? Então, existem muitas áreas aí. Show de bola, pessoal aí, por que a Oracle não se pronunciou? Realmente a gente não tem essa informação, tá? Show de bola. Deixa eu ver aqui o chat. Show de bola. O Alexandre, qual foi o real problema? Será que foi na arquitetura do projeto? Será que foi a falta de escalabilidade do hardware? Cara, eu poderia citar alguns, tá? Sim, teve a questão da escalabilidade, tá? Isso aí foi um ponto que, de fato, não está claramente dentro do processo, tá? Mas a questão de sizing, tá? De alocação de recursos para cada máquina virtual, tá? Me parece que isso, eu tenho essa informação que realmente não foi adequada. A parte de arquitetura pode ter sido um ponto, tá? Um ponto importante. A parte da aplicação, tá? Algumas questões de banco de dados também pode ser a nível de parametrização, né? A nível de estatísticas, de realmente conseguir prever essa carga possível, né? Então, nós temos diversos elementos que realmente foram envolvidos, né? A questão do hardware foi colocada em xeque, mas de fato não impactou, tá? A máquina realmente prevê esse tipo de situação, mas nós tivemos vários problemas, né? Mas de fato, nós tivemos algumas versões de comunicados, né? Esse último comunicado realmente ele está muito mais coerente, né? Onde foi falado aí sobre a falta de testes, e eu realmente estou bem de acordo a respeito disso, né? E muitas vezes, esse projeto em si, né, com falta de testes, etc., muitas vezes envolve muitos pontos, né, de sizing, de arquitetura e etc., que pode impactar o projeto como um todo, tá? Então, de fato, existiram
muitas informações. Eu também ouvi informação sobre erro humano, tá? Sobre o momento lá específico, rodar as estatísticas. Não sei como que essas estatísticas foram rodadas, tá? Se foi rodada com paralelismo, se não foi, se realmente testaram antes como rodar esse tipo de estatística, né, no momento após a carga dos dados, tá? Então, de fato, foram vários aspectos, né, que eu acho que acontece dentro do projeto, né? Acho que a gente não pode culpar profissionais exatamente, diretamente como irresponsáveis, como a culpa é do DBA, como a culpa é da aplicação, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que estar pensando na área de tecnologia como um ambiente colaborativo, né? Onde a gente realmente tem que estar pensando qual foi a lição aprendida e como que a gente não repete, de fato, esse problema futuramente, tá? Então, eu acho que existiram diversos problemas, não foi um problema só, tá? E muitas vezes culparam a máquina do Exadata, né, pelo valor, pelo erro, pelo LED de hardware que aconteceu, tá? Mas que, de fato, acho que foi o mínimo de impacto aí, a gente colocar a culpa no Exadata, tá? Eu acho que, claro, a gente não consegue afirmar se o investimento foi exatamente o que deveria ter sido feito, né? Isso teria que ter toda uma análise dos dados, do tamanho dos bancos, da quantidade de bancos, uma análise mais específica para poder analisar se foi superdimensionado ou não, tá? Mas, de fato, não vejo como nada fora do comum o investimento de um full e de um half, de 2 racks de Exadata, né? Para poder ter uma atuação nesse projeto, tá? Eu acho que é algo totalmente dentro do que a gente tem visto aí nos projetos que a gente pôde participar nos últimos anos, tá? Então, de fato, teve alguns erros aí, o Ari está até comentando aí de erros de scripts que não foram atualizados para a nova estrutura, e de fato, isso é uma consequência da falta de testes, né? Então, foram vários impactos que foi jogando realmente nessa bola de neve para que a gente tenha esses impactos, tá? Mas é importante, pessoal, a gente sempre tirar isso como aprendizado, né? O que a gente pode aprender com isso tudo, né? Que, de fato, a pandemia impactou, a mudança de arquitetura impactou, os novos equipamentos impactaram, a questão do size impactou, a questão das estatísticas impactaram, tá? E tudo isso em tempo de projeto é interessante a gente colocar isso na balança, como que a gente consegue minimizar os riscos, tá? Então, acho que quem estuda banco de dados Oracle, quem atua com banco de dados Oracle, tem que estar sempre atento, tá? A esses pontos, como que a gente pode minimizar os riscos para que a gente, de fato, consiga extrair mais resultados, tá? Então, pessoal, eu queria trazer realmente essa questão, tá? Eu acho que a nível de responsabilidade, eu estava olhando o contrato ontem, alguns pontos até de workload planning, se eu não me engano, estavam no contrato, né, por responsabilidade da Oracle, então a Oracle ficou responsabilizada por muitas coisas, né, por não prever, mas que de fato, em toda essa situação, né, eu acho que não dá para a gente colocar um erro só nessa questão, foram uma série de fatores que causaram toda essa lentidão, tá? E que, de fato, agora os últimos discursos, o esclarecimento, essa última nota do TSE, acho que ela foi bem clara, apesar de alguns termos ainda eu não estar muito de acordo com alguns termos, tá? Ela colocou que a assistência dada pela Oracle, que o TSE considera que a Oracle cumpriu no curso do episódio todas as obrigações assumidas, tá? Então, inicialmente, o último comunicado do TSL tem sido muito claro a respeito disso aí, e que no segundo turno eles já estão trabalhando realmente para que o problema não aconteça, tá? Mas acho que foram vários aprendizados. Realmente, essa última nota técnica sobre o atraso da totalização dos votos, ela foi mais esclarecedora. A gente não tem exatamente os detalhes técnicos de cada coisa, até mesmo da implementação do ExaCC, mas foi muito claro realmente que a culpa não foi do Exadata. O Exadata é uma excelente ferramenta, eu acho que a gente não pode achar que o valor foi um valor absurdo para o projeto. Sim, é um produto enterprise, que é utilizado em grandes projetos, em grandes demandas, né? E que, de fato, as eleições, de fato, considerando toda essa consolidação centralizada para o processamento ser feito dentro do TSE, de fato, isso requeria um hardware excelente, tá? E, de fato, o atraso do resultado das eleições, na minha opinião, realmente não foi culpa do Exadata, e a gente tem visto, inclusive, as últimas notas técnicas do TSE, realmente demonstrando que a Oracle está cumprindo o seu papel e que o impacto disso tudo, de fato, não está no Exadata, né? Eu sempre gosto de falar também sobre a questão da gente entender, né,
o que foi um problema causado pelo serviço executado, o que foi um problema causado pelo produto, tá? Nesse caso, o produto ele é redundante à falha, não houve nenhum tipo de comprometimento do Exadata em si para poder impactar nisso tudo, e realmente o cenário de atraso dos prazos, o cenário de fato de você ter realmente não ter conseguido ter feito os testes, né? Isso tem sido bem coerente com tudo que a gente tem visto, que realmente foi um impacto geral aí em tudo que aconteceu a respeito do resultado das eleições nos atrasos, tá? Mas acho que foram várias lições aprendidas, né? Para a gente que trabalha na área de tecnologia, para ver como que a gente consegue realmente minimizar os riscos de um projeto, tá? E muito importante a gente pensar que a fase de planejamento ela é fundamental. A parte de arquitetura, a parte de sizing, a parte de testes, a parte de aplicação, de estatísticas. Então foram vários pontos que a gente conseguiu realmente pontuar aqui nesse podcast. E eu acho que é interessante a gente sempre frisar, né? Que o Exadata, ele é uma máquina altamente redundante e preparada para a demanda que foi solicitada, tá? Então, de forma alguma, eu sei que existem outros players, né? Falando, pô, será que não poderia ter rodado no MySQL, rodado isso em outras nuvens? Cara, eu acredito sim que isso colocaria mais riscos ainda no projeto, se tratando que o TSE já utiliza Exadata há anos, os planos de execução são diferentes, de fato não tem um produto hoje no mercado que tem uma inteligência de storage como o Exadata, tá? E isso, de fato, justifica claramente a questão da contratação não ser feita por licitação, e, de fato, eu não vejo nenhum tipo de problema a respeito disso tudo, tá? Só queria deixar claro, realmente, que essa minha participação nessa live, na live que eu fui como convidado, tá? Entrou num aspecto muito mais político, então, por isso que eu fiz questão, realmente, de trazer esses temas mais técnicos para a gente consiga trazer, realmente, aprendizados. Problemas acontecem, tá? Muitas vezes eu não falo nem que que os profissionais foram incompetentes, etc. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu acho que muitas vezes a grande questão que a gente tem que pensar é que com o tempo reduzido, né? Eram para ter sido feitos 5 testes e foram feitos 2. Cara, mesmo com profissionais qualificados, é difícil você realmente minimizar esses riscos, né? Então, os prazos realmente foram bem apertados, bem curtos, que trouxeram riscos para o projeto, onde tudo isso foi esclarecido agora com essa nota mais técnica do TSE, onde a gente está conseguindo ter essa transparência, tá? E sobre aspectos políticos, não quero comentar, realmente, eu acredito muito que a tecnologia ela pode ser utilizada a nosso favor e que, de fato, tem sido feito aí o que precisa ser feito para que realmente a gente não tenha fraudes, para que a gente tenha uma eleição segura e que, de fato, o Exadata é uma máquina fantástica, que, de fato, não teve culpa nesse atraso do resultado das eleições e que, de fato, o TSE em si tem colocado aí como que a Oracle realmente está cumprindo o papel dela a respeito de tudo que foi feito, beleza? Então, pessoal, basicamente isso que eu queria trazer para vocês, queria agradecer realmente a participação de todos vocês aqui, foi importante realmente fazer esse esclarecimento aqui mais técnico, tá? Para que a gente possa discutir e trazer lições aprendidas, trazer aprendizados, tá? E de fato, muita gente às vezes não conhece o Exadata, projetos de governo existe uma particularidade diferenciada, né? Os prazos foram bem apertados, tá? Mas eu acho que foram muitos aprendizados para que a gente consiga aplicar isso nos nossos projetos, no dia a dia, né? E entender que o atraso no resultado das eleições, nós temos, foi adquirido o Exadata, e que é uma máquina fantástica, que realmente tem total condição aí de atender esse projeto específico. Beleza? O Rafael Emílio, interessante demais, obrigado por compartilhar conhecimento. Estamos juntos, meu irmão. O nosso objetivo é realmente trazer lições aqui. Eu acho que todo mundo aprende com isso tudo, principalmente eu. Já atuei em grandes projetos, onde muitas vezes eu estava envolvido nessas questões, e já passei por projetos também que a gente não tinha arquitetura, não tinha size, não tinha tempo hábil para poder fazer, e que acabaram acontecendo problemas também. Então isso acontece, já aconteceu comigo, não é a primeira vez que aconteceu comigo um processo de erros como esses, né? E que onde eu estava envolvido, vai acontecer com vários profissionais de tecnologia, mas o importante é a gente tentar minimizar ao máximo esses erros e tirar lições aprendidas para que a gente consiga realmente estar crescendo cada vez mais e entender um pouco mais sobre tecnologias Oracle, entender realmente como o Exadata atua e quais são os pontos aí
que a gente pode estar utilizando em grandes projetos, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Fiquem ligados que todo dia tem vídeo novo aqui no canal da DBLCM. Se inscreva. Se você gostou dessa live, cara, encaminha para 3 amigos para que a gente consiga realmente trazer mais informações de qualidade, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.